Então, gente, estou aqui hoje para falar dos destaques da ASCO 2020. Meu nome é Munir, eu sou oncologista clínico pela Oncomed. Esse evento ocorreu em final de maio de 2020 e nós vamos comentar aqui os destaques dos tumores do trato digestivo não coloretal. Eu vou falar de 2 estudos de câncer de pâncreas, um estudo de hepatocarcinoma e 2 estudos de câncer gástrico. Então, eu vou falar brevemente sobre 5 estudos que me chamaram muita atenção. O estudo mais relevante, eu acho, sem dúvida, pela expressividade dos resultados, foi o SPAC-5, que veio tentar responder uma pergunta de relevância clínica muito importante, que é qual a melhor estratégia para tratar pacientes com câncer de pâncreas com quimioterapia upfront, porque o braço que usou quimioterapia, os 16 pacientes que usaram capecitabina junto com rádio não foram tão bem quanto os outros 2 braços de 20 pacientes que usaram ou FOLFIRINOX ou a combinação de gemcitabina com capecitabina. Foram muito semelhantes, as respostas bem superiores. Então, esse é o primeiro resultado, na minha opinião, o resultado mais expressivo, de sobrevida em 1 ano, de se começar o tratamento do câncer de pâncreas borderline, não pela cirurgia, mas por quimioterapia neoadjuvante. Um segundo estudo é um estudo fase 2, o SOG 1505, que tentou aí sim, um estudo fase 2, mas tentou aí sim comparar 2 esquemas de terapia neoadjuvância. Ele não tenta responder a estratégia, mas tenta responder qual esquema. E aí ele compara um esquema, ambos em neoadjuvância, cirurgia e depois mais quimioterapia, então são um esquema sanduíche, mas ele compara o FOLFIRINOX contra a combinação de gemcitabina e paclitaxel. O que chama a atenção nesse estudo foi o grande número de respostas que o esquema com gemcitabina e nab-paclitaxel obteve, porque não era tão esperado uma resposta tão boa. Assumiu-se que esses 2 esquemas foram semelhantes. Então é uma informação nova que a gente tem e tem que só prestar atenção na toxicidade hematológica, que foi maior no grupo do nab-paclitaxel com gemcitabina, mas é uma informação nova também, que esses 2 esquemas são possíveis. Então são esses 2 estudos que eu destaco no câncer de pâncreas. No hepatocarcinoma, eu acho que tem um estudo relevante com donafenib, um estudo muito grande, com aproximadamente 680 pacientes, em que o donafenib, comparado ao sorafenib, mostrou um ganho discreto em sobrevida global de 2 meses, 12 contra 10, mas teve menos toxicidade, uma redução absoluta do risco de toxicidade de grau 3 de 10%. Então, é um resultado que não se pode ignorar também, é um resultado que deixa a gente feliz, porque é uma doença grave, uma doença irreversível, e quando a gente consegue oferecer um pouco mais de eficácia com toxicidade menor, nos deixa satisfeito. Para falar de câncer gástrico, eu gostaria de destacar primeiro o estudo positivo, já é um estudo que a gente conhecia, o estudo Keynote, que usa pembrolizumab em segunda linha comparado a paclitaxel. Esse estudo já tinha sido apresentado e não tinha dado maduro de sobrevida global, agora ele traz sobrevida global para qualquer paciente portador de câncer esôfago gástrico em segunda linha, independente da positividade do PDL1, ele tem que ser positivo. Então as categorias de CPS maior ou igual a 1, CPS maior ou igual a 5 e CPS maior ou igual a 10, todas as 3 tiveram ganho em sobrevida global, sendo que a sobrevida global no CPS maior ou igual a 1 foi de pouco mais de 1 mês, mas a sobrevida global no CPS maior ou igual a 5 ou maior ou igual a 10 foi um pouco maior que 2 meses. Tem que se destacar também nesse estudo a menor toxicidade do pembrolizumab em relação ao paclitaxel. É uma droga também menos tóxica, que é muito importante nessa situação de tratamento do câncer gástrico avançado. Um estudo que surpreendeu agora, mas pela negatividade dos resultados, foi o estudo do câncer de esôfago, também de junção esôfago-gástrica, que usou quimioterapia associado ou não a trastuzumab para os tumores exclusivamente HER2 positivo. Esse estudo tinha tudo para ser positivo, a gente transpunha os dados da mama, que o HER positivo
o tratamento com trastuzumab traz bons resultados. No câncer gástrico metastático, o estudo TOGA trazia bons resultados, mas esse estudo com intenção curativa de quimio e rádio, seguido de cirurgia, seguido de 1 ano de trastuzumab, o trastuzumab não ofereceu nenhum benefício, nem sobrevida global, nem sobrevida livre de recaída para os pacientes que fizeram simplesmente quimio e radioterapia sem trastuzumab. É um estudo surpreendentemente negativo que mostra que a via do HER no câncer esôfago gástrico é diferente do que quando comparado ao câncer de mama. Os resultados não são tão expressivos assim, nesse caso foi negativo. Então, resumindo tudo que eu achei de importante aqui, os 2 estudos de câncer de pâncreas, a abordagem upfront de neoadjuvância trouxe o resultado mais expressivo, de 77% contra 40% de sobrevida global, no estudo SPAC5, esse para mim é o destaque absoluto, vamos dizer assim, é o estudo mais importante. O estudo SOG 1505 tentou comparar os esquemas e mostrou que FOLFIRINOX e gemcitabina, CONAB, paclitaxel são igualmente eficazes. Para o hepatocarcinoma, a gente destacou o sorafenib e o donafenib, contra o sorafenib. O donafenib teve esse pequeno ganho de 12 contra 10 meses. E no câncer de estômago, a gente destacou um estudo positivo do pembrolizumab com sobrevida global no CPS maior ou igual a 1 e um estudo negativo do HER2 na intenção de curar pacientes com quimio e radioterapia. Era isso, gente, são esses os destaques. Foi um evento muito produtivo, com muitas informações relevantes. Na minha opinião, essa do pâncreas é a melhor informação que a gente tem no momento para pâncreas, e várias outras novidades em outros tumores também que foram abordados em outros temas aqui pelo Oncomed. Um abraço, obrigado pela atenção.